Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso sobre a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Nesta aula, então, vamos ver um pouco sobre as partes potenciais da lógica. O que são partes potenciais? Tome-se, por exemplo, a alma humana. É constituída de três partes: a parte intelectiva, a parte sensitiva e a parte vegetativa. Com efeito, a parte mais propriamente humana é a intelectiva, é o que distingue o homem dos demais animais, e com estes, os animais, compartilhamos a parte sensitiva que lhes é mais próprio, tal qual compartilhamos tanto nós como os animais a parte vegetativa mais própria das plantas, cujo objetivo principal é nutrir-se e crescer. Analogamente, mutatis mutandi, a lógica possui suas partes potenciais. Em escala descendente, tem-se a dialética, a retórica, a poética ou artes do belo. A dialética, antes de atingir a verdade, atinge-se a opinião mais provável. É natural do homem pensar pelo estágio na opinião antes de atingir a verdade sobre algo. Há clara distinção entre omitir opiniões sem a devida arte e, tomando-as como já sendo verdadeiras, omitir opiniões mais prováveis com a arte da dialética. A verdade encontrada será sempre a mesma, ao passo que a opinião mais provável alcançada mediante a arte da dialética poderá por mínima chance ser falsa. Porém, tanto falso é que a opinião seja o oposto da verdade, pois com efeito a opinião possui seu lugar no âmbito da mesma ciência. A opinião mais provável, alcançada mediante a arte da dialética, é algo como que uma antessala da verdade, mas nunca em si contrária ou oposta à verdade. A dialética é a parte potencial mais próxima da lógica propriamente dita. Está no segundo degrau de uma escala descendente. No topo encontra-se a ciência com a lógica, logo abaixo a opinião mais provável com a dialética e em seguida encontra-se a retórica. A retórica é a arte de fazer propender ao verossímil mediante a suspeita de verdade. Vale-se mais da oralidade, conquanto também o é na escrita. Com efeito, pode-se dizer da retórica uma arte civil. É na cidade e na sociedade que se desenvolve a retórica. Vide seu surgimento na Grécia Antiga, nos debates públicos ou judiciários, na democracia ateniense. A poética, um degrau abaixo, encontra-se a poética, que é a arte de fazer propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo, e de fazer afastar do falso e do mal mediante o horrendo. Horrendo que, no entanto, não é sinônimo de feio, isto é, mantém-se as notas do belo na representação do horrendo. A poética ou artes do belo engloba diversas áreas, tendo-as por literatura, teatro, em parte o cinema, música e dança, dança artística, a pintura, a escultura e etc. Contudo, o que caracteriza as artes poéticas são artes de criar formas miméticas, significantes e belas, em ordem a fazer propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo, e fazer afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Pois bem, analisemos cada partícula desta definição. É uma arte mimética, do grego imitação, mimesis, exatamente no sentido em que lhe dá Aristóteles em sua Poética. Estas artes imitam ações. A música, por exemplo, há quem afirme que não imita a ação. Há, porém, quem o afirme. No último livro de sua Política, Aristóteles afirma que a música imita ações morais. A dança artística também imita ações. E se a literatura, o teatro, o cinema, a dança e a música imitam ações no tempo, a escultura e a pintura imitam ações congeladas no instante. Portanto, de um modo ou outro, todas essas artes imitam algo, são miméticas, mas também são significantes, pois em sua própria forma é o que fazem, que o imitam.
é uma maneira completamente diferente de como significamos nossas concepções mentais pelas palavras. Por exemplo, com efeito, é a própria forma das obras das artes do belo que significam em sua própria forma aquilo que pretende significar. Ademais, hão de ser belas. Belas, pois, mediante a catarse, que, segundo Aristóteles em sua Poética, é a capacidade que essas artes possuem de purificar nossas emoções e impedindo que obstaculizem a nossa propensão à verdade e ao bem e faça afastar do mal e do falso. A catarse, segundo Aristóteles, fazia a tragédia grega infundir horror e compaixão. Indubitavelmente, a compaixão é algo bom, e o horror faz afastar daquilo que é propriamente horrendo e mal. Em suma, a catarse é a purificação das emoções que deste modo deixam de obstaculizar nossa vontade e nosso intelecto. Vê-se a importância da poética em nossa vida, tanto assim que toda revolução é precedida por uma revolução nas artes. A revolução pressupõe uma deformação artística, de modo que não se dê essa catarse que visa propender ao bom e ao verdadeiro. A arte, hoje, de modo geral, visa fazer tender ao mal e ao falso. Daí surge a extrema importância de retomar a poética de Aristóteles e aprofundá-la. Lembremos-nos de que a sua poética nos chegou parcial. Primeiro parece ter sido rascunho de aulas, depois chegou-nos somente uma pequena parte da obra. Infelizmente, Santo Tomás de Aquino escreveu sobre as obras, sobre as artes do belo de maneira esparsa, não concentrada apenas em uma obra. Em um momento de combate a ideologias e revoluções, importante torna-se o saber das artes que lhes prestam serviço, que lhes servem de instrumentos de deformação e manipulação. Temos assim então uma escada onde o topo encontra-se a maior certeza, que é a lógica, e abaixo suas partes potenciais com grau descendente de certeza, a saber, a dialética, a retórica e a poética. Vamos falar um pouquinho sobre as artes liberais. O trivium e o quadrivium compõem as chamadas 7 artes liberais, que constituiu a educação básica na Idade Média e hoje procura restabelecê-las. Pois bem, a dialética, retórica e poética compõem teoricamente o trivium. O quadrivium há de ser reformulado completamente. Em verdade, o trivium também há de sofrer alterações, tornando-se, segundo as necessidades, um quadrivium, ou seja, compondo-se da lógica, da dialética, da retórica e da poética. Nesta ordem pedagógica, conquanto na vida real comecemos pelas artes. Com efeito, a criança insere-se naturalmente nas artes ao começar a conhecer o mundo que a cerca. Conhecendo-o, tenta expressar o que sabe mediante a suspeita de verdade, e nesse processo chega ao trabalho de alcançar a opinião mais provável para que assim, por fim, na fase de maturidade intelectual, alcance o domínio da ciência mediante este instrumento propedêutico de todas as demais disciplinas, que é a lógica em sentido estrito. Na vida real, o homem segue assim este caminho para alcançar a verdade: poética, retórica, dialética e a lógica. No entanto, na arte de ensinar, o mestre deve seguir justamente o caminho inverso: lógica, dialética, retórica e poética. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula, onde trataremos sobre a física geral e suas partes subjetivas.